A fazenda Santa Rita sempre foi conhecida na região pelos seus cafezais verdejantes e pela hospitalidade de seus proprietários. Mas naquele ano de seca prolongada, as plantações estavam amareladas, o gado magro pastava em campos ressecados, e o coração de Eduardo Silva pesava como chumbo em seu peito. Há 3 gerações sua família cultivava aquela terra abençoada no interior de São Paulo, e nunca havia enfrentado uma crise tão severa. Sentado no alpendre da casa grande ao final de mais um dia infrutífero, Eduardo contemplava o céu sem nuvens enquanto sua esposa, Teresa, se aproximava com 2 xícaras de café. Aos 45 anos, ele havia construído uma reputação sólida como produtor responsável e homem de fé, mas agora se sentia como Jó, questionando os desígnios divinos diante de perdas que pareciam injustas e inexplicáveis. Teresa, murmurou ele, recebendo a xícara fumegante, já são 8 meses sem chuva decente. Os técnicos da cooperativa dizem que podemos perder toda a safra. Como vamos honrar os compromissos com o banco? Como vamos manter os funcionários? Sua voz carregava uma angústia profunda, não apenas pelas dificuldades financeiras, mas pela sensação de que Deus havia se esquecido deles. Teresa, mulher sábia e educada desde menina nos ensinamentos bíblicos, sentou-se ao lado do marido e segurou sua mão calejada. Você se lembra da história de Abacuque? Perguntou ela suavemente. Ele também questionou a Deus sobre as injustiças que via, mas no final aprendeu a confiar no tempo do Senhor. Eduardo conhecia bem a passagem bíblica que a esposa mencionava, mas naquele momento as palavras pareciam apenas conforto vazio diante da realidade cruel que enfrentavam. Como aceitar que Deus tinha um plano quando tudo ao redor desmoronava? Como encontrar graça para esperar quando cada dia que passava significava mais prejuízo, mais angústia, mais incerteza? A noite trouxe pouco descanso para Eduardo. Ele se revirava na cama, calculando mentalmente as dívidas que se acumulavam, preocupando-se com os 20 funcionários que dependiam da fazenda para sustentar suas famílias. Às 3 da madrugada, desistiu do sono e foi para seu escritório, onde abriu a Bíblia em busca de respostas que pareciam não vir. Foi então que seus olhos pousaram sobre uma passagem em Eclesiastes que ele havia lido dezenas de vezes, mas que naquela noite ganhou um significado novo: para tudo há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. As palavras saltaram da página como se fossem escritas especificamente para aquele momento de sua vida. Continuou lendo: tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de estar calado e tempo de falar. Pela primeira vez em meses, Eduardo sentiu uma paz estranha começar a se instalar em seu coração. Talvez, pensou ele, esta crise não fosse um abandono de Deus, mas parte de um tempo específico em sua vida, um período de provação que tinha um propósito maior que ele ainda não conseguia compreender. Nos dias seguintes, Eduardo começou a observar sua situação com olhos diferentes. Em vez de apenas lamentar a seca, passou a notar como ela havia aproximado a família. Teresa e ele conversavam mais, oravam juntos com mais frequência, e seus 2 filhos adolescentes, Ana e João, haviam se tornado mais responsáveis e unidos diante das dificuldades. Também percebeu que a crise havia revelado o caráter de seus funcionários e vizinhos. Seu Antônio, o capataz mais antigo da fazenda, havia se oferecido para trabalhar sem salário até que a situação melhorasse. Os vizinhos da região haviam formado um grupo de apoio mútuo, compartilhando recursos e experiências para enfrentar juntos a estiagem. Sabe, Teresa, comentou Eduardo uma manhã, enquanto caminhavam pelos cafezais secos, talvez Deus esteja nos ensinando algo que não aprenderíamos nos tempos de abundância. Estou vendo generosidade onde antes via apenas negócios, estou descobrindo amizades verdadeiras onde antes havia apenas conhecidos. Teresa sorriu, vendo que o marido estava começando a compreender uma verdade fundamental sobre os tempos de Deus: eles não são apenas sobre duração, mas sobre transformação. Eduardo, disse ela, você se lembra de como ficou ansioso quando Ana nasceu prematura? Você queria que ela crescesse rapidamente, que os problemas de saúde se resolvessem imediatamente. Mas foi exatamente nos meses de cuidados especiais que nos tornamos pais de verdade, que aprendemos a amar incondicionalmente. A analogia tocou profundamente o coração de Eduardo. Ele se lembrou de como havia lutado contra o tempo naquela época, querendo acelerar a recuperação da filha, desesperado para que tudo voltasse ao normal.
Mas foi justamente naquele período de incerteza e cuidados intensivos que ele e Teresa descobriram recursos de amor e paciência que nem sabiam possuir. A partir dessa reflexão, Eduardo começou a desenvolver uma nova relação com o conceito de tempo divino. Compreendeu que aceitar o tempo de Deus não significava resignação passiva ou conformismo diante das dificuldades. Significava, sim, continuar trabalhando, planejando e se esforçando, mas sempre com a convicção de que existe uma sabedoria maior governando os eventos de nossa vida. Decidiu implementar mudanças na fazenda que havia adiado por anos. Com a receita diminuída, foi forçado a diversificar a produção, investindo em culturas mais resistentes à seca. Começou a criar galinhas caipiras e a produzir mel, atividades que sempre considerara secundárias mas que agora se revelavam vitais para a sobrevivência da propriedade. Mais importante ainda, Eduardo passou a dedicar mais tempo ao relacionamento com Deus. Estabeleceu o hábito de começar cada dia com uma hora de oração e leitura bíblica, buscando não apenas pedidos de socorro, mas uma comunhão genuína com o Criador. Descobriu que essa prática matinal transformava completamente sua perspectiva sobre os desafios que enfrentaria durante o dia. Um marco importante nessa jornada de aprendizado aconteceu quando o padre Marcelo, pároco da cidade vizinha, veio visitar a fazenda. Eduardo aproveitou a oportunidade para desabafar suas angústias e questionamentos sobre a aparente demora de Deus em resolver seus problemas. O padre, homem experiente que havia acompanhado muitas famílias através de crises semelhantes, ouviu pacientemente antes de responder. Eduardo, disse ele, você já reparou como uma semente precisa permanecer enterrada na escuridão antes de brotar? Se você a desenterrasse para verificar se está crescendo, mataria o processo. Da mesma forma, muitas vezes Deus está trabalhando em nossas vidas de maneiras que não podemos ver, e nossa ansiedade pode interferir com sua obra. Essa imagem da semente enterrada se tornou uma metáfora poderosa para Eduardo. Ele começou a ver sua crise atual como um período de sepultamento necessário, um tempo escuro mas produtivo onde Deus estava preparando algo novo em sua vida. Não sabia exatamente o que seria, mas passou a confiar que, no tempo certo, haveria brotação e fruto. A mudança de perspectiva de Eduardo começou a influenciar toda sua família. Teresa, que sempre fora mulher de fé, se sentiu ainda mais fortalecida ao ver o marido abraçar verdadeiramente a confiança no tempo divino. Ana e João, inicialmente preocupados com as mudanças em suas vidas causadas pela crise financeira, passaram a ver a situação como uma aventura de fé familiar. Pai, disse Ana numa tarde, enquanto ajudava a cuidar das galinhas que agora faziam parte da rotina da fazenda, eu estava conversando com a professora de história sobre nossa situação, e ela disse que muitas das maiores descobertas da humanidade aconteceram durante períodos de crise. Talvez Deus esteja nos preparando para descobrir algo novo sobre nós mesmos. A sabedoria precoce da filha adolescente comoveu Eduardo profundamente. Ele percebeu que sua luta para aceitar o tempo de Deus estava servindo como lição viva para os filhos sobre como enfrentar as dificuldades da vida com fé e perseverança. João, por sua vez, sempre interessado em agricultura, começou a estudar técnicas de cultivo sustentável e resistente à seca. Pai, disse ele certa manhã, e se esta crise for a forma de Deus nos mostrar que precisamos produzir de maneira diferente? Talvez ele esteja nos preparando para sermos pioneiros em agricultura sustentável na região. As palavras do filho fizeram Eduardo refletir sobre uma possibilidade que não havia considerado antes, e se a crise atual fosse não apenas um teste de fé, mas um direcionamento divino para uma nova forma de viver e trabalhar? E se o tempo de Deus incluísse não apenas restauração, mas transformação completa? Essa perspectiva ganhou força quando Eduardo participou de um encontro de produtores rurais na cidade. Descobriu que muitos fazendeiros da região estavam enfrentando dificuldades similares, mas alguns haviam encontrado soluções inovadoras que não apenas resolviam os problemas imediatos, mas criavam modelos mais sustentáveis e prósperos a longo prazo. Um desses produtores, seu Roberto, compartilhou como havia transformado sua propriedade numa fazenda modelo de agrofloresta após uma crise similar anos antes. Eduardo, disse ele, no começo eu também lutei contra a situação, querendo que tudo voltasse a ser como antes. Mas quando finalmente aceitei que Deus tinha um plano diferente, descobri possibilidades que nunca imaginei.
A história de seu Roberto plantou uma semente de esperança no coração de Eduardo. Ele começou a pesquisar sobre agrofloresta e agricultura regenerativa, vendo nessas práticas não apenas uma solução para os problemas atuais, mas uma vocação nova que poderia honrar a criação de Deus de forma mais completa. Mas a verdadeira prova de sua nova compreensão sobre o tempo divino veio quando um grande conglomerado agropecuário ofereceu comprar a fazenda por um preço que cobriria todas as dívidas e ainda deixaria um lucro considerável. Era a solução rápida e fácil que ele havia implorado a Deus durante meses. No entanto, algo em seu coração o fez hesitar. Reuniu a família para uma conversa séria sobre a proposta. Vocês sabem que esta oferta resolveria todos nossos problemas financeiros imediatos, disse ele. Mas tenho a sensação de que aceitar seria interromper um processo que Deus iniciou em nossas vidas. Teresa foi a primeira a falar. Eduardo, sinto a mesma coisa. Sinto que estamos no meio de uma transformação importante, e seria como sair da escola no meio de uma lição crucial. Ana e João também expressaram o desejo de permanecer na fazenda e ver o que Deus faria através da família. Foi uma decisão que exigiu uma fé tremenda, escolher o caminho incerto da espera em Deus em vez da segurança imediata oferecida pela venda. 3 semanas depois de recusar a oferta de compra, as primeiras chuvas em quase um ano começaram a cair sobre a fazenda Santa Rita. Eduardo estava no campo quando as primeiras gotas tocaram o solo ressecado, e se ajoelhou ali mesmo, chorando de gratidão. Não apenas pela chuva, mas por ter aprendido a esperar no tempo de Deus. Mas a verdadeira bênção não foi apenas o retorno das chuvas. Durante os meses de crise, Eduardo havia desenvolvido contatos com outros produtores interessados em agricultura sustentável. A Fazenda Santa Rita se tornou um centro de experimentação e ensino de técnicas regenerativas, atraindo visitantes de toda a região. A diversificação forçada pela crise se revelou uma estratégia genial. A produção de mel, ovos caipiras e hortaliças orgânicas criou múltiplas fontes de renda que tornaram a fazenda mais resiliente a futuras crises. Mais importante ainda, o novo modelo de produção estava alinhado com os valores de mordomia da criação que Eduardo sempre professara, mas nunca havia praticado completamente. Um ano depois do início da crise, Eduardo refletia sobre a jornada enquanto caminhava pelos cafezais que voltavam a verdear. A fazenda estava mais próspera do que nunca, mas de uma forma completamente diferente do que ele havia imaginado. Mais do que isso, ele se tornara uma pessoa diferente, mais paciente, mais confiante em Deus, mais capaz de encontrar propósito nas dificuldades. Sabe, Teresa, disse ele uma noite, enquanto observavam o pôr do sol do mesmo alpendre onde tudo havia começado, eu sempre pensei que aceitar o tempo de Deus significava apenas esperar passivamente que Ele resolvesse meus problemas. Mas aprendi que significa algo muito mais profundo, confiar que Ele está trabalhando através das circunstâncias para nos transformar naquilo que Ele planejou que fôssemos. Teresa assentiu, lembrando-se de como havia visto o marido crescer em fé e sabedoria durante aquele período desafiador. E o mais belo, acrescentou ela, é que quando finalmente alinhamos nossa vontade com o tempo de Deus, descobrimos que seus planos são sempre melhores do que os nossos. A história da família Silva se espalhou pela região como um testemunho poderoso sobre a importância de aceitar o tempo de Deus com graça. Outros produtores que enfrentavam dificuldades similares começaram a procurar Eduardo não apenas por conselhos agrícolas, mas por orientação espiritual sobre como enfrentar as crises da vida. Eduardo descobriu que havia desenvolvido um dom para aconselhar pessoas em momentos de dificuldade, ajudando-as a ver suas crises não como punição divina, mas como oportunidades de crescimento e redirecionamento. Sua própria experiência de aprender a aceitar o tempo de Deus o havia equipado para ministrar a outros que lutavam com a mesma questão. Um jovem casal da cidade, João Paulo e Marina, procurou Eduardo após perderem um bebê durante a gravidez. Eles estavam revoltados com Deus, questionando por que algo tão terrível havia acontecido quando tudo o que queriam era formar uma família abençoada. Eduardo os recebeu com a compaixão de quem conhecia a dor da espera frustrada e a confusão diante dos planos divinos aparentemente contraditórios. Meus filhos, disse ele gentilmente, não posso explicar por que Deus permite certas dores em nossas vidas. Mas posso testemunhar que Ele nunca desperdiça nosso sofrimento. Sempre há um propósito maior, mesmo quando não conseguimos vê-lo.
Compartilhou com ele sua própria jornada de aprender a confiar no tempo de Deus, enfatizando que aceitar não significa compreender completamente, mas escolher crer na bondade divina mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A graça, explicou ele, não é a ausência de luta, mas a presença de Deus no meio da luta. João Paulo e Marina saíram daquele encontro não com respostas fáceis para suas perguntas dolorosas, mas com um exemplo vivo de como é possível atravessar os vales escuros da vida mantendo a fé e a esperança. Meses depois, eles procuraram Eduardo novamente, desta vez para compartilhar que haviam decidido adotar uma criança, sentindo que Deus estava direcionando sua jornada para a paternidade por um caminho diferente do que haviam planejado. Essas experiências de ministrar a outros reforçaram em Eduardo a compreensão de que aceitar o tempo de Deus com graça não é apenas uma questão pessoal, mas um testemunho que pode influenciar positivamente muitas vidas. Ele havia se tornado um instrumento de esperança para aqueles que lutavam com a impaciência espiritual e a ansiedade diante dos planos divinos. 5 anos depois da grande crise, Eduardo foi convidado para falar em uma conferência de produtores rurais sobre fé e agricultura sustentável. Em sua palestra, ele compartilhou não apenas as técnicas inovadoras que havia desenvolvido, mas o processo espiritual que havia tornado possível essa transformação. Meus amigos, disse ele para uma plateia atenta, aprendi que o tempo de Deus não é apenas sobre quando as coisas acontecem, mas sobre como nós mudamos enquanto esperamos. Cada estação de espera é uma oportunidade de crescimento, cada aparente atraso é uma chance de redirecionamento, cada não divino pode estar preparando o caminho para um sim muito maior. Sua história se tornou um exemplo inspirador para muitas pessoas que lutavam com questões similares. A Fazenda Santa Rita passou a receber visitantes regulares, agricultores interessados nas práticas sustentáveis, famílias buscando orientação espiritual, jovens querendo aprender sobre fé prática aplicada à vida cotidiana. Eduardo e Teresa transformaram parte da propriedade num centro de retiro e ensino, onde realizavam encontros sobre espiritualidade e vida rural. Esses eventos combinavam ensino bíblico prático com demonstrações de agricultura regenerativa, oferecendo uma visão integrada de como viver em harmonia com o tempo e os propósitos de Deus. Ana, agora formada em agronomia, retornou à fazenda para trabalhar junto com o pai no desenvolvimento de novas técnicas sustentáveis. João escolheu estudar teologia, sentindo-se chamado para o ministério pastoral. Ambos carregavam em suas vocações as lições aprendidas durante aqueles meses formativos quando a família aprendeu a aceitar o tempo de Deus com graça. Pai, disse Ana numa manhã, enquanto examinavam uma nova variedade de café resistente à seca que haviam plantado, você percebe como nossa história se tornou uma parábola viva sobre paciência e confiança? Quando eu era criança, achava que fé era apenas acreditar que Deus faria o que pedíssemos. Agora entendo que fé madura é confiar que Deus fará o que é melhor, mesmo quando não entendemos o processo. Eduardo sorriu, vendo na maturidade espiritual da filha um dos frutos mais preciosos de sua jornada de aprendizado. Ana, respondeu ele, descobri que aceitar o tempo de Deus com graça não é apenas uma virtude cristã individual, mas um presente que oferecemos ao mundo. Quando vivemos com essa confiança serena, nos tornamos sinais de esperança para outros que estão lutando com suas próprias estações de espera. Hoje, olhando retrospectivamente para aqueles meses de crise que pareciam intermináveis, Eduardo reconhece que foram os mais valiosos de sua vida. Não pela dificuldade em si, mas pela transformação que ela tornou possível. Aprendeu que o tempo de Deus sempre inclui preparação, purificação e propósito, mesmo quando nossa perspectiva limitada só consegue ver problema, perda e provação. A Fazenda Santa Rita se tornou não apenas uma propriedade agrícola próspera, mas um testemunho vivo de que é possível aceitar o tempo de Deus com graça e descobrir que seus caminhos são sempre melhores do que os nossos, mesmo quando, especialmente quando, são diferentes do que esperávamos.